Bom, o Easy Manager é onde a gente vai criar as categorias do site para depois disso poder utilizar a parte administrativa, salvando posts nessas categorias que a gente cria. Quando a gente criar um projeto do zero, deixa eu, ele vai vir com nenhuma categoria criada. Aí cabe a gente criar a primeira categoria, que é a raiz e pai de todas as outras, que é a categoria chamada site. Tá aqui. E quando a gente inicia um projeto novo, beleza, criamos a categoria site. Aí aqui em editar, fazendo de conta que esse fosse um projeto que estivesse vazio, a gente ia criar a categoria site. E ia poder estar criando nesse botão aqui. Aí depois de criado a gente pode abrir ela, clicando em editar, e criar categorias precedentes. Aí aqui a gente cria categorias de acordo com as páginas que a gente tem no nosso projeto. Por exemplo, nesse aqui a gente tem home, empresa, produto, clientes. A gente cria uma categoria para cada página. Por exemplo, no caso que a gente tem home, empresa, soluções. Cada página precisa de uma categoria. Cada categoria pode ter vários posts dentro dela. Por exemplo, aqui, essa página aqui é representada pela categoria home. Aqui nós temos alguns posts como suporte, é um post. Sobre GSPlus é um post. Todos criados dentro dessa categoria. E também temos categorias precedentes. Por exemplo, dentro de home, a gente pode criar outra categoria. Por exemplo, a gente clica aqui em editar. Se a gente vir aqui em categoria precedente e criar uma categoria aqui, a gente vai ter uma categoria filha de home, no caso. E como eu falei, por exemplo, suporte e sobre aqui são posts de home. É um texto simples, com imagem, título, o texto em si. Só que, porém, para trazer uma lista de itens para a tela, como a gente tem o banner, que é uma lista de imagens, a gente precisa ter uma categoria só para isso. E aqui, como você pode ver, a gente tem uma categoria para banners. Aqui. Dentro dessa categoria, a gente vai ter todos os banners que são salvos como posts. Por exemplo, aqui. Se a gente vir editar, a gente clicar em postagem, a gente vai ver todas as postagens dessa categoria. Por exemplo, aqui a gente tem aqui banner 1, 2 e 3. Na hora de trazer para a tela, a gente vai estar puxando todos os posts dessa categoria, que no caso vai ser a categoria dos banners. Vai estar trazendo todos os banners. Mas quando trazendo o post, não precisa ser criada uma categoria só para um post, porque ele pode ser muito bem criado dentro da categoria da página que ele faz parte. Porque ele é algo vamos dizer, separado, assim. Você pode pegar ele separado. Mas já uma lista de coisas, como a gente tem banners, soluções também, é uma lista de itens em comum, né? Precisa estar sendo criada uma categoria só para isso, no caso. Porque são itens que a gente pode excluir, editar e adicionar um novo. Por exemplo, se a gente quiser adicionar um novo item aqui em soluções, adicionar uma solução, excluir uma solução. Isso quer dizer que é preciso ser criado como uma categoria. Agora, por exemplo, quando é um post comum, por exemplo aqui em home, a gente tem suporte.
O suporte não faz parte de uma lista de itens em comum. Por exemplo, a gente não pode estar excluindo isso aqui porque faz parte... Ele é fixo no layout, como esse aqui também. Agora, por exemplo, as notícias aqui. Aqui está trazendo as duas últimas, no caso. A gente pode adicionar e escolher quantas notícias a gente quiser. Que isso não vai estar atrapalhando. Mesma coisa das soluções. Se quiser excluir tudo, deixar uma, não vai fazer problema. Não vai fazer diferença. Vai continuar dentro do layout. Agora, quando é um post, que no caso não é uma lista de itens em comum, vai ser... No caso, a gente não vai ter a opção de excluir, apenas de editar. O usuário pode muito bem editar imagem, título, texto, só que não excluir isso daqui. Ficaria um buraco no site, digamos assim. Agora, por exemplo, aqui o usuário inseriu isso aqui para testar. Antes tinha um espacinho aqui, no caso. Agora ele adicionou um item novo nesta lista de itens em comum, que no caso é especialização, e foi preenchido o espaço. No caso, ele pode excluir quantos ele quiser aqui e adicionar quantos quiser, que sempre vão aparecer aqui os 6 últimos que foram adicionados. E no caso, quando é um post comum, nós criamos como post comum porque isso aqui não faz parte de uma lista de itens em comum. Eu posso explicar assim. Por exemplo, nós temos vários itens que são as soluções. Outros sites, por exemplo, pode ser produtos. Nós temos várias soluções e a gente pode querer adicionar e excluir as soluções. E agora, dando o exemplo disso aqui, nós não temos vários itens de suporte. A gente não vai querer excluir um suporte e adicionar outro suporte. Não faz sentido. No caso, esses textos aqui, a gente só vai editar. O título, imagem, o texto, mesma coisa aqui. Agora já uma notícia ou uma solução que faz parte de uma lista de itens. A gente pode tanto editar, né, quanto excluir e adicionar um novo. É importante aqui, depois quando for feita a parte administrativa do site, lá nos controllers e nas views, aqui sempre está o ID do post ou da categoria. No caso aqui são os ID das categorias, né? Como a gente utiliza lá, é importante saber que sempre está aqui. Vamos ver os posts desse home aqui. Às vezes se você deixa ele muito tempo parado, ele vai deslogar. Aí é só dar um refresh que ele já loga de novo. Se você salva a senha. Uma coisa que é importante falar quando a gente criar um do zero, ou quando você for acessar o manager, ele não vai estar nos favoritos, isso aqui ainda. Aí você pode vir aqui em sites e aqui. No caso, vai ser a lista de categorias. Você também pode acessar a lista de posts aqui em postagem lista. Certo? Aqui no caso está o ID de cada post, que também é utilizado para trazer ele na tela, depois lá no controller. Mas o que a gente mais vai utilizar vai ser a lista de categorias. Enfim, resumidamente, a primeira categoria que a gente cria é o site, e dentro do site a gente cria todas as categorias de páginas. Por exemplo, aqui home, empresa, produto, clientes, parceiros, contato. Isso aqui está representando, no caso, a estrutura do site, né? Aí quando for um post, quando a gente ter um texto comum assim, por exemplo, aqui em empresa, que nós temos esses textos assim, que é basicamente um texto, o título e uma imagem, a gente queira como um post. A gente entra aqui e aqui a gente pode ver todas as postagens.
quando for uma lista de itens, por exemplo, em soluções, que são várias soluções, a gente vai criar uma categoria só para soluções e dentro dela, cada item vai ser um post. Eu vou logar aqui na parte administrativa para vocês poderem entender melhor isso. Eu vou dar o exemplo aqui na empresa. Por exemplo, esses itens que são posts comum, a gente pode editar eles. A gente não pode excluir, porque ele é um post, no caso, fixo no layout, né? Sempre vai estar aqui. O usuário pode estar editando imagem, título, texto. Por exemplo, aqui clico em editar, né? Aqui na URL ele está trazendo o ID do post e o ID da categoria, que eu já expliquei anteriormente como que a gente pode estar visualizando eles. No caso aqui. Aqui a gente pode ver, ó, o ID da categoria 1169. Ah tá, no caso esse manager aqui que eu tô aberto, dando exemplo, não é o mesmo de site aqui. Mas enfim, no correto que a gente estaria visualizando o 1169 aqui como a categoria empresa. E aqui o ID do post. Aí beleza, aqui pode ser feita toda a edição, né, do texto, título. O resumo no caso não está sendo usado na tela, mas também pode ser preenchido caso o uso seja necessário. E aqui a imagem. Aí agora já os soluções, que é uma lista de itens em comum, como eu expliquei antes. Você vai poder estar adicionando uma nova solução, editando, como qualquer outro item, ou excluindo. Porque assim, eu excluindo isso aqui, por exemplo, não vai fazer uma diferença no layout. Eu posso excluir, adicionar novos, que ele vai ir botando aqui para baixo. Claro que na programação disso a gente bota um limite, né, para ele não extrapolar o layout. Mas agora, por exemplo, eu não posso ter um botão de exclusão nisso aqui. Modificaria todo o layout, sabe? O preenchimento aqui da largura, ia ficar um buraco aqui, ou ia ficar um buraco aqui. Enfim, quando é um post, nós não temos o botão de exclusão. Agora, quando é uma lista de itens em comum, por exemplo, soluções, em vários casos de site, produtos, essas coisas do tipo, a gente pode estar editando, excluindo, adicionando novo. E aí vai ser uma categoria para essa lista, no caso. Soluções é uma categoria e cada item dentro de soluções é um post. Aí, por exemplo, aqui, empresa, essa página é uma categoria e esses dois itens são posts dessa categoria que é a empresa. Aqui, parceiros também, é que nem soluções. Eu posso ter vários parceiros. Posso editar, excluir e adicionar um novo. Agora, sei lá, equipe. Não posso ter várias equipes. Não faz sentido, não é uma lista de itens. Mesma coisa aqui. É um post comum, é um texto falando sobre algo, com imagem. Agora, quando a gente utiliza vários itens e possa ter o interesse de adicionar um novo ou excluir um, aí vai ser uma categoria só para isso.